O que ocorrerá se o Congresso rejeitar a proposta de reforma da Previdência? Olha, eu não me preocupo com o mercado. É claro que o mercado não vai reagir bem, mas a questão fundamental que me preocupa é a questão, obviamente, da sustentabilidade a médio e longo prazo da Previdência Social. Esse parece ser tem que ser o ponto fundamental. Às vezes as pessoas não conseguem ver tão claramente essa questão do envelhecimento populacional, mas a gente está falando o seguinte: hoje no Brasil, 1 em cada 10 pessoas tem 60 anos ou mais de idade. Em 2060 serão 1 em cada 3. É positivo, a gente tem que realmente agradecer que estamos vivendo mais, até porque a opção não é muito boa, que é morrer. Então, graças a Deus, estamos vivendo mais, mas é claro que a gente precisa se preparar sim para esse futuro onde a população idosa vai ser muito maior do que é hoje, né? Porque isso, inclusive, não afeta só a Previdência, isso afeta a despesa com saúde, que também vai tender a crescer, isso afeta a despesa com assistência social, que também vai tender a crescer. Então, o que eu quero dizer, vamos agradecer que estamos vivendo mais, mas o problema é que, além de estarmos vivendo mais, as mulheres que tinham 6 filhos, em média, lá em 1960, hoje têm menos do que 2. E isso certamente significa menos contribuintes no futuro. A população de 15 a 64 anos, que é onde está o grosso dos contribuintes, em 2060 vai ser menor do que é hoje. Ela vai começar a cair, daqui a pouco. Então, realmente todos os países do mundo têm se preparado para esse futuro, para enfrentar os desafios do envelhecimento populacional. Porque não é uma questão só brasileira, isso é um processo global. Né? Hoje no mundo você tem 900 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, lá em 2100 serão 3 bilhões. É o mundo que está envelhecendo, e isso traz diversos desafios, não é só a Previdência, porque a população em idade ativa, a população economicamente ativa, aqui no Brasil, mas por todos esses países que alguns estão até diminuindo o seu tamanho em termos absolutos, e o Brasil, a partir de 2040, começa a reduzir a população, a gente tem um problema porque esse envelhecimento afeta, por exemplo, o crescimento econômico. Tem vários países que estão passando por envelhecimento que tem o seu ritmo de crescimento econômico afetado também. Então, as consequências e os desafios do envelhecimento são muito grandes. Só para eu citar, em média, daqui até 2060, a população idosa no Brasil vai crescer, em média, 1 milhão por ano, em média. Obrigado. Bom, queria passar então a palavra para o Cláudio agora. Cláudio, a pergunta do plateia é o seguinte: o que acontece com o país se porventura não passar a reforma da Previdência no Congresso? Eu acho que com o país, no curto prazo, não acontece nada. Talvez melhore porque o governo Temer cai. Né? Vocês desculpem a sinceridade. Porque o que o sustenta fundamentalmente é essa expectativa do mercado financeiro de que ele vai fazer reformas que, sob um regime democrático, seriam impossíveis. Né? A lei da terceirização, a reforma trabalhista, e essa reforma previdenciária na sua forma original, elas não são, na minha humilde opinião, possíveis sob regime de plena democracia. Elas só são possíveis sob o atual estado de coisa que nós nos encontramos, sob profunda crise política e econômica, hiperativismo judiciário, absoluta desmoralização da política, e com o governo que é uma espécie de junta, né? Junta burocrático-financeira que administra as coisas no nosso Brasil. Né? Então, isso não é dito por mim, é dito pelo governo. É fundamental para eles mostrarem isso, para que eles possam garantir governabilidade e, afinal, eles fizeram o que eles fizeram para ter esse programa. Esse programa não é um programa de reforma da Previdência. Né? Não estamos debatendo reforma da Previdência aqui. Não estamos debatendo o problema fiscal brasileiro. Isso é secundário, inclusive. Você pode ter um superávit primário,
de 2%, arrecadando 32% e gastando 30%. Você pode ter um superávit primário, Heródoto, do mesmo tamanho, arrecadando 12% e gastando 10%. São duas formas, né? Digamos, a primeira é a Finlândia, a segunda é o México. O que está em disputa é uma visão, é uma refundação do Estado brasileiro e é uma visão de país. É uma visão de país, que isso envolve Petrobras, isso envolve serviço público, isso envolve a Previdência, isso envolve o mercado de trabalho, isso envolve o SUS, isso envolve a assistência social. Então, a questão não é, eventualmente, não é só a Previdência, é o conjunto de pautas que estão sendo colocadas. Então, o problema essencial no curto prazo é um problema de crescimento econômico para as contas públicas. Obviamente, ajustes previdenciários têm sido feitos nos últimos anos. É óbvio que o gasto previdenciário aumentou nos últimos 20, 25 anos, porque nós tivemos a Constituição, nós montamos um sistema de proteção social que inexistia. Então, é óbvio que aumentou, né? É óbvio que aumentou no sentido de aumento da proteção das pessoas desse país, né? E, obviamente, como qualquer país, você vai ter que discutir ajustes no futuro que envolvam o conjunto das questões. Você não pode pegar uma dessas questões. Uma questão que eu gostaria de levantar, só para concluir, é no que se refere à arrecadação previdenciária. A criação da super-receita teve aspectos positivos, mas ela secundarizou a fiscalização e a arrecadação previdenciária. Houve uma perda de especialidade. Essa perda de especialidade... Eu sei disso porque o Rachid, secretário da Receita, é uma pessoa de inegável competência, né, e compromisso público, em reuniões da qual eu pude... É visível, eles têm uma quantidade enorme de questões a se preocupar, acabam focando em pôr de renda e nos temas centrais para a Receita Federal, mas a contribuição previdenciária, que exige um nível de especialidade que tem mais a ver com o mercado de trabalho do que objetivamente com questões tributárias, ela acabou sendo secundarizada. Então, acho que precisaria se voltar a um grau de especialização para tratar disso. A impressão que eu tenho, posso estar errado, a impressão que eu tenho é que você acabou perdendo capacidade fiscalizatória, né? Dentre os aspectos positivos da criação da super-receita, mas acabou criando, que é um tema que a Anfip tem levantado sobre isso. Professor Orione. O que acontece com o Brasil se a reforma... se a reforma não for aprovada no Congresso Nacional? Eu acho que o que acontece com o Brasil, se ela for aprovada, porque se ela for aprovada, eu acho que nós vamos ter uma guerra civil. Assim, eu tenho 30 anos mexendo com isso, eu vou a movimentos sociais, quem me conhece sabe que eu estou no meio da classe trabalhadora todo dia, do movimento negro, do movimento de mulheres, enfim, eu estou em todos os movimentos. E eu nunca vi, em 30 anos de esforço nesses lugares, uma tamanha comoção em torno de um tema como o da reforma da Previdência. Eu me assustei, inclusive, Heraldo, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer exatamente com a Previdência, que é uma coisa para frente, eu achava que ia acontecer com a trabalhista. Então, assim, se for aprovada, nós entraremos em estado de guerra civil. Eu tenho isso muito claro para mim, tem muito claro. E aí é que a gente não sabe o que vai acontecer, porque os sindicatos onde eu tenho ido, a semana passada, tudo bem, eu fui no mais radical, que era o Conlutas, né, 2 semanas atrás, eles falam que não se deve aprovar uma linha dessa reforma. Eu fui dos servidores daqui, há 1 hora mais ou menos, eu vou estar no fórum, acabando aqui, um pouco mais depois, mas lá no fórum da Barra Funda, porque os juízes, os servidores e trabalhadores de vários setores vão dizer não às 2 reformas. Inclusive, essa reforma trabalhista ela tem um problema seríssimo, que se a idade está avançando no Brasil, certamente isso não é um problema, porque se você formalizasse o mercado de trabalho, ainda que você avançasse, você teria de onde tirar a fonte na formalização, só que você está deformalizando. Então, assim, fica velho e, ao mesmo tempo, deformaliza o mercado de trabalho. Se você pegar quando o Brasil tinha mais jovens, a deformalização também era grande, e nós tínhamos uma grande retirada de dinheiro sem o aporte. Então, nós temos um problema, que era o seguinte, ainda quando ela era jovem, você tinha o problema de não ter essa formalização. Você agora está prometendo para o Brasil uma terceirização, uma precarização, como é que você vai consertar esse negócio? Então, assim, pode ficar velho,
e acertar o mercado de trabalho, que dá mais certo do que ficar velho e não acertar. E segundo, aqui no Brasil não é desse jeito. A pessoa envelhece, sai do trabalho e continua trabalhando, viu, gente? Eu vou explicar o que é o Brasil para vocês. O Brasil, gente pobre, sai lá aos 50 e tantos, 60 anos e continua trabalhando. Então, assim, não existe esse negócio de que no Brasil a população está velha e não contribui. E eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Elas voltam aos 60, 70, 75 anos, contribuem para a Previdência Social e não recebem nada em troca. Elas recebem proteção mínima. Elas ainda contribuem para o sistema previdenciário e recebem. E, recentemente, o Supremo desautorizou a desaposentação, que seria a pessoa que retorna, mudar a sua aposentadoria tendo o tempo anterior. Então, assim, isso é um mito, de que o envelhecimento no Brasil tem esse efeito. As pessoas aqui continuam trabalhando, tá bom? Então, vamos tirar os mitos e vamos para as verdades, né? Essa é uma verdade. Agora, no Brasil, se não for aprovada, eu acho que é ótimo. Se for aprovada, guerra civil nos próximos anos, nos próximos 2 ou 3 anos, eu tenho certeza disso. César. Na minha opinião, se a reforma da Previdência não for aprovada, nos próximos 10 anos, pelo menos, não precisa acontecer nada. Simplesmente porque, do ponto de vista da relação dos chamados encargos da população ativa para com os mais velhos e para com os mais jovens, o nosso chamado bônus demográfico, um momento de melhor situação demográfica do ponto de vista econômico da população brasileira, começa a mudar de tendência só em 2027. Podendo ser, dependendo da hipótese, até um pouco mais. Ou seja, a reforma da Previdência, do ponto de vista da saúde do sistema, quanto mais cedo ela for feita, melhor será. Agora, se até 2027 não acontecer nada, o que vai acontecer é que o equilíbrio desse sistema o governo vai ter que buscar de outras fontes. Se é mexendo em tributos, se é diminuindo mais rapidamente a taxa Selic, para diminuir a dívida ativa, a rolar o montante da rolagem da dívida ativa do governo todo ano. Quer dizer, soluções outras fora do sistema vão ter que acontecer. Agora, até 2027, pelo menos, provavelmente não aconteceria nada. Aliás, uma coisa que nós não discutimos aqui é uma situação outra que eu até acho que deveríamos. Há países que não amarram o benefício da Previdência à contribuição da Previdência. Os noruegueses, por exemplo, que têm muito petróleo e não têm uma população tão grande, o governo criou um fundo com os recursos do petróleo para pagar aposentadorias. Na verdade, nós aqui no Brasil temos o nosso sistema estabelece uma espécie de compromisso de gerações. Enquanto eu não era aposentado, eu contribuía para a aposentadoria de quem estava aposentado. Agora os que estão trabalhando contribuem para a minha, os meus filhos estão pagando, e assim sucessivamente. Ou seja, na Previdência Pública, quem responde pela viabilidade do sistema é a geração ativa que sustenta a população inativa, dos velhos e dos jovens. Nos regimes privados é que acontece essa coisa de se dizer que a aposentadoria tem que ser suprida pelo próprio indivíduo que trabalha. Você tem direito àquilo que você arrecadou durante a vida. Isso é no regime privado. No regime público nacional, o que se considera é que uma geração paga pela outra. E é nesse sentido que eu digo para vocês que, se não acontecer agora,
Ainda há tempo para que ela aconteça e a gente poderia talvez até não fazer tão rápido para poder estudar melhor todos os problemas que estão sendo jogados para baixo do tapete